Mas eu estou aqui firme e forte depois de uma viagem para Washington na semana passada, bastante produtiva, e chego aqui já no programa de hoje falando sobre o voto do Alexandre de Moraes no caso do golpe da Disney. E eu não vou falar tanto sobre isso, porque, de fato, a verdade é que eu estava até comentando isso com jornalistas da velha mídia, não há efetivamente nenhuma novidade. Basicamente, o que o Alexandre fez no seu voto foi repetir a mesma ladainha que ele vem repetindo. Você vai falar desde o início desse processo, em 2023? Eu falo, não. A mesma ladainha que ele e a imprensa golpista, xandinista, vem defendendo desde 2018. Essa é basicamente a consumação dessa narrativa imposta desde 2018, o ato final do Alexandre de Moraes, e é aquilo que se espera desde o início do processo. A ideia de que Bolsonaro era um grande golpista, estaria cometendo um grande golpe, que a gente vai ver que é absolutamente grosseira. Mas hoje nós tivemos o ato final do pseudo-juiz, que é um vilão, e parece um vilão, tentando executar o seu plano final. E apesar dessa falta de novidade, se há algo que não cansa de me surpreender, é a quantidade de gente broxa que existe no Brasil. Porque eu acho que o Brasil deveria ser o mercado número 1 da Pfizer com o Viagra, porque a quantidade de gente broxa nesse país é inexplicável. Eu abro hoje uma caixinha de perguntas no Instagram e vem uma quantidade enorme de pessoas dizendo: eu vi o voto do Alexandre, perdi todas as minhas esperanças. Meu Deus do céu, uma quantidade de gente fraca. Não tem absolutamente nada. Tudo no voto do Alexandre é totalmente esperado. É totalmente esperado ao ponto de que eu disse em dezembro de 2022 que exatamente o que iria acontecer. Não há nenhuma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte: se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. Agora, quem brocha porque viu o voto hoje do Alexandre de Moraes, todo mundo sabendo que ele ia votar, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que essas pessoas com essa cabecinha esperavam? Que o Alexandre ia chegar lá hoje dizendo: não, olha, eu encontrei Jesus essa noite, eu estava doidão todo esse tempo, e o Bolsonaro, na verdade, é inocente. Alguém esperava isso? Não. Então por que mudou alguma coisa nas suas expectativas ou nas suas esperanças? O voto do Alexandre basicamente incorpora a frase atribuída ao Lênin, né? A frase famosa que é atribuída ao Lênin. O professor Olavo de Carvalho sempre falava dela, né? Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Ou, em termos psicológicos, alguns chamam isso de confissão por projeção. Quando alguém confessa algo projetando o seu comportamento em terceiros. O Alexandre diz que o presidente Bolsonaro impediu o funcionamento livre dos demais poderes. Ora, foi o próprio Alexandre que fez isso. E é tanta mentira, é tanta manipulação, atribuindo aos réus as condutas que o próprio Alexandre cometeu, que eu já disse a vocês que hoje eu tenho certeza de que ninguém com mais de 2 neurônios realmente acredita no que estava sendo dito ali pelo Alexandre. Realmente. O que não significa que faltarão defesas e aplausos efusivos, etc. E é isso que permite, inclusive, que o Alexandre possa ser tão cínico diante das câmeras. Porque não é que essas pessoas acreditem no que o Alexandre diz. Elas acreditam no fim ao qual o Alexandre se propõe, que é a destruição política, não só do presidente Bolsonaro, mas de todo o movimento da direita brasileira, que é o que eles chamam de extremismo político. Então as pessoas sabem que é uma farsa, sabem que o presidente Bolsonaro não deu golpe de Estado nenhum, não tentou dar golpe de Estado nenhum, não iniciou qualquer golpe de Estado e não deu certamente nenhum golpe de Estado. Elas sabem que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado, elas sabem disso. As pessoas sabem que não há conexão entre o presidente Bolsonaro e o 8 de janeiro. As pessoas sabem que o presidente Bolsonaro não tem ligação com o punhal verde e amarelo. As pessoas sabem, só que você tem do nosso lado pessoas tímidas e caladas, e a gente vai chegar nelas, e do lado de lá, pessoas que
acham que não importa o que de fato aconteceu, o importante é progredir a narrativa para silenciar de uma vez por todas o nosso grupo político, que foi exatamente o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu digo isso com conhecimento. Aqui a imprensa sabia o que tinha acontecido no 6 de janeiro. Eles repetiam aquelas histórias de que tinham morrido 6 pessoas, etc, etc, sabendo que era mentira. Sabiam que o presidente Trump não tinha incitado aquilo que aconteceu aqui. E como é que eu sei que elas sabiam? Ora, porque há comentários delas próprias sobre isso, admitindo que o importante era avançar a narrativa para impedir que o Hitler, que era o presidente Trump nos Estados Unidos, ou o presidente Bolsonaro no Brasil, chegasse ao poder. Porque, na prática, qualquer um que pare para prestar atenção no que o Alexandre está dizendo, e esse é o efeito nocivo que talvez os meus coleguinhas na imprensa não percebam, é que, em nome disso, o que está acontecendo é que se está criminalizando determinadas práticas que tornam impossível a atividade jornalística e a atividade política. E aqui a gente tem que fazer uma pausa, porque nós chegamos num ponto, eu me lembro, vocês têm que lembrar que eu venho da velha política. A minha formação do dia a dia de trabalho é com políticos da velha guarda. Eu fui do MDB do Rio de Janeiro. Eu não sou uma criatura que nasceu no bolsonarismo. Então eu tenho muitos amigos no centrão, na velha política, etc, etc. Muitos, alguns me ensinaram, alguns foram meus colegas, outros são pessoas com quem eu tenho uma boa relação até hoje. E eu me lembro de, em 2023, falar, pô, você não tá vendo o que tá acontecendo? Olha o que tá acontecendo comigo, eu tô com meu passaporte cancelado. E aí o que eu ouvia do outro lado era a ideia de que não, nós realmente vivemos um momento de excessos ali, mas foi necessário. Isso foi muito bem verbalizado pela ministra Carmen Lúcia, depois satirizado pelo Roberto Jefferson, coitado, esquecido Roberto Jefferson, quando ela disse que a censura prévia era absolutamente inaceitável, mas naquele período era possível admitir-se-ia aquele absurdo. Seria admitido aquele absurdo. Mas era só um pouquinho. Roberto Jefferson falou, isso é a prostituta que chega no bordel e fala, não, é só um pouquinho, eu sou prostituta, mas só um pouquinho. E é por isso que ele acabou sendo preso. Roberto Jefferson foi preso por satirizar o comentário de uma ministra do STF. A gente não pode esquecer nunca isso, jamais. E por que eu digo isso? Porque há pessoas ainda, havia no momento em 2023, havia em 2024, e em 2025 essas pessoas obviamente estão em extinção, mas houve um momento ali, 2022, 2023, que as pessoas pensavam, não, foi necessário dar poderes, mas agora eles vão abrir mão do poder que eles acumularam. O que seria uma das coisas mais imbecis que eu já ouvi alguém dizer dentro da minha vida. Porque, olha, pessoas abrindo mão voluntariamente de poder, de todas as pessoas que eu estudei na história, eu só vi George Washington e João Figueiredo. Só vi esses dois. Pessoas que voluntariamente falaram assim, não quero. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, e João Figueiredo, último presidente militar. Ambos poderiam ter ficado ficado no poder por mais tempo, e ambos tiveram um desgosto enorme. Fora esses, eu nunca vi ninguém. E é claro que o Alexandre de Moraes, os precedentes que estão sendo abertos a partir de agora, são precedentes que continuarão existindo e que inviabilizam a atividade política e inviabilizam a atividade jornalística. Então, em nome de uma narrativa, tá lá todo mundo na Globo News batendo palma, tá lá o pessoal do UOL batendo palma, sem perceber que, na prática, o voto do Alexandre textualmente criminaliza a crítica a integrantes do Poder Judiciário e ao sistema eleitoral. O que dá a quem está no poder licença para fazer o que quiser. Isso está no voto do ministro. Veja, segundo o ministro Alexandre de Moraes, pedir voto impresso e auditável é, por si só, demonstração criminosa de má-fé. A crítica ao ministro do STF, que nada mais é do que um servidor público, é grave ameaça, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Se você reclamar, por exemplo, do abuso de autoridade de um juiz, essa crítica a um abuso de autoridade, essa reclamação, abuso de autoridade, já é uma atividade criminosa. Você reclamar do crime é instigar a população a ameaçar os abusadores e os seus familiares. Ora, essa é a essência da profissão jornalística, essa é a essência da profissão da política.
que na visão estabelecida no voto do Alexandre de Moraes precisam ser punidas. Então eu me sinto naquela cena, e todo mundo sabe que eu, da minha veia nerd, eu me sinto naquela cena de Star Wars, né, no episódio 3, quando você tem o chanceler Palpatine discursando no Senado Galáctico. E aí você tem aquela frase, né, da Padme, que fala assim, então é assim que a liberdade morre, sob aplausos retumbantes. Eu digo isso porque o discurso, a estrutura do discurso do imperador Palpatine e do voto do Alexandre de Moraes, eu queria poder botar aqui, mas tem violação de direitos autorais, se eu colocar, mas a estrutura é rigorosamente a mesma. Ele acusa, ele inclusive fala sobre a ameaça à própria vida, ele é a vítima, e fala que por isso terá que consolidar a quantidade de poder que ele consolidou, que é exatamente o que está acontecendo. Então quem acredita nisso como um julgamento, nesse circo, nessa farsa, ninguém acredita. Mas quem propõe a legitimidade dessa farsa, do Alexandre, de novo, como o imperador Palpatine, né, se referindo a si mesmo como a vítima, ao mesmo tempo, ele se refere a si mesmo, ele cita, ele fala na primeira pessoa, não, e as vítimas seriam o ministro, o presidente do TSE, no caso, a minha pessoa. Olha que coisa ridícula, que acontece na mesma, o sujeito se refere a si mesmo como vítima ao mesmo tempo em que relata e julga o processo com a maior naturalidade. E diz que ele não é a vítima, que a vítima é o Estado brasileiro. Ora, l'État c'est moi, né? Eu sou o Estado. Um atentado a mim é um atentado ao Estado democrático brasileiro. Ora, esse estado de coisas, nem um juiz da Coreia do Norte seria capaz de fazer. E fala mal, é despreparado. Chega a ser corrigido pelo Flávio Dino, ele não estrutura bem as ideias, faz conclusões sem sentido. A verdade, vamos ser absolutamente sinceros, é que sem a ameaça de prisão, o Alexandre não aguentaria 10 minutinhos de debate com alguém minimamente preparado. Respondam com honestidade aqui para mim no chat. Vocês acham que o Alexandre de Moraes aguentaria 10 minutos de um debate comigo sem eu esfregar a cara dele no chão? Figurativamente falando, é óbvio. Alguém tem alguma... Vocês respondam aqui no chat. 10 minutos. 10 minutos. Eu ainda ofereço. Ora, tá aqui, ó, $100 mil de doação para instituição de caridade. $100 mil, R$500 mil de doação para instituição de caridade que ele quiser se topar fazer 10 minutos de debate comigo. São $100 mil por 10 minutos. Eu acho que nem só o Jeff Bezos deve ganhar tanto dinheiro assim. Eu dou $100 mil. A gente faz uma votação no final, não pode ser com urna eletrônica, mas a gente faz uma votação no final e vê o que a população achou. Se a população achar que o Alexandre foi melhor do que eu, depois de 10 minutos, eu dou $100 mil para a instituição de caridade que ele quiser. R$500 mil. Não aguenta. É limitado, é uma farsa. O sujeito é uma farsa. Vejam, se você ouvir o voto que foi proferido, o que o Alexandre conseguiu comprovar? Primeira coisa que está comprovada em toda essa investigação e reiterada no voto do Alexandre. Item número 1, anotem. Indiscutível que a convicção pessoal do presidente Bolsonaro é o de que roubaram a eleição dele. Esse é o item 1. Bolsonaro tem certeza de que a eleição dele foi roubada. Foi roubada ou não foi roubada? Isso é uma outra discussão. Eu acompanho a ideia do presidente, mas isso é uma outra discussão, não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou dizendo é que a convicção pessoal do presidente é de que roubaram a eleição dele. Ele não estava espalhando uma narrativa, ele não estava fazendo isso caso ele perdesse, ele não estava tentando desacreditar o sistema, ele não acreditava no sistema. As mensagens dele comprovam isso de forma indiscutível. O que nos leva ao item 2. Uma vez que entendeu que estava sendo roubado, o presidente Bolsonaro buscou, dentro das 4 linhas, como ele gostava de dizer, qualquer alternativa. E aí a gente vê o deserto intelectual, que era o bolsonarismo, do qual eu sempre falo aqui. Ninguém sabia o que fazer. O presidente Bolsonaro tinha tanta convicção de que mesmo com fraude ele seria eleito, que ele não tinha um plano para o óbvio. Né? A incapacidade do presidente Bolsonaro de planejar estratégias é algo já conhecido aos espectadores do Paulo Figueiredo Show. Mas ele buscou alternativas. Você pode dizer, o presidente não soube o que fazer. Ou você pode dizer, o presidente não teve o que fazer. Mas você não pode dizer, o presidente não tentou fazer alguma coisa dentro da lei. E chamou o advogado-geral da União, chamou um cara lá para dar uma minuta para ele de golpe, sei lá o quê, isso que se chama de minuta do golpe. O que era esse? Todos os instrumentos constitucionais. GLO, artigo 142, estado de sítio, estado de defesa, tudo dentro da Constituição.
O presidente foi lá e ouviu as pessoas, o que é absolutamente legítimo. 1, achei que foi roubado. 2, o que eu posso fazer para reverter esse crime, esse golpe em curso? Como eu posso reverter o golpe dado pelo Alexandre de Moraes? Chamem aqui todos os juristas que vocês puderem. Presidente, o senhor pode dar uma GLO. Presidente, pode ser um 4-2. Pode ser estado de sítio. Pode ser estado de defesa. Deixa eu ouvir aqui as pessoas militares. Vocês que estão acostumados. O que eu posso fazer isso? Não posso. Vocês concordam ou não concordam? Não concordam. Então não fez. Que nos leva ao item 3. Sem reverter, sem saber como reverter o golpe que sofreu, o presidente Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos. E não se comprovou absolutamente nada. Além disso, no voto do Alexandre de Moraes em todo esse julgamento. Então, 1, Bolsonaro acha que foi roubado. 2, Bolsonaro procurou uma forma constitucional de resolver o problema. 3, não achou e foi embora. Só que tem um problema no julgamento como um todo, porque é um problema central lógico. A defesa do presidente e de todos os demais réus se recusaram a assumir publicamente, de forma contundente, o item 1 dessa estrutura lógica, que foi que o presidente acha que foi roubado. Você não vai achar em nenhum discurso, em nenhuma alegação, em nenhum documento, alguém dizendo, não, nós achamos que a eleição foi roubada. E não é porque o presidente não acredita, porque eu garanto a vocês, é nisso que o presidente acredita, mas porque os advogados dele e dos demais réus tiveram medo de fazê-lo. Medo. Tiveram medo de dizer. Medo de dizer, olha, nós achamos que as eleições foram fraudadas, por isso, está aqui todos os documentos apresentados. Esse foi o teor do relatório das Forças Armadas, que o Alexandre cita hoje, e que nenhuma defesa teve a coragem de abrir e dizer que o relatório diz que o sistema eleitoral tem uma série de vulnerabilidades. Ninguém teve a coragem de explicar por que o hacker que ficou no sistema do TSE representava um perigo. Ninguém, que o Alexandre explorou hoje no voto, porque justamente ninguém explicou por que aquilo seria um perigo. Ninguém explicou todos os problemas do argentino, expostos pelo argentino, mas nunca respondidos pelo TSE. Eu digo a vocês, se algum dia esse processo chegar até a mim, no qual eu supostamente serei réu um dia, se chegar até a mim, o item 1 da minha defesa vai ser porque eu acho que as eleições de 2022 podem ter sido roubadas. Esse é o item 1. Sem este item, o item 2 não faz sentido. O item 2 passa a parecer criminoso. Entende qual é o problema lógico? Se você não assume a premissa, toda a cadeia de raciocínio se torna absolutamente inconclusiva e pode aparentar crime. Porque, ora, peraí, se o presidente Bolsonaro acha que sofreu um golpe, é normal que ele busque alternativas. Mas se ele não acha que sofreu um golpe, o que ele estava fazendo procurando minuta? Simplesmente buscando uma forma de ficar no poder. E aí o item 3 dele ter ido embora se torna absolutamente multo, né? Atualmente nulo, atualmente inconsistente, totalmente inconsistente. E eu, assim, não foi que eu não tentei influenciar para que isso fosse feito, não. Eu tentei, só que ninguém quis ouvir isso. O medo, nesse ponto, o Alexandre foi absolutamente bem sucedido. Ele criou um medo tão grande que todo mundo quis ficar bem na fita com o Supremo Tribunal Federal. Eu faço aqui O presidente Bolsonaro tem 2 advogados principais, tem 3, mas atuando no caso especificamente, ele tem 2. O Paulo Cunha Bueno, que eu já entrevistei aqui no programa por 2 vezes, e o Dr. Celso Vilar. Paulo Cunha Bueno, acho que era mais simpático a essa tese, mas foi voto vencido. Os demais, peguem os advogados dos réus. O doutor Juca, o tal do advogado Braga Neto, que foi trazido dizendo que custou uma fortuna, dizendo que ia tirar o Braga Neto da prisão, não conseguiu ter uma petição deferida pelo Supremo Tribunal Federal. O medalhão, uma. No entanto, ele passou de todas as sustentações orais que ele teve que fazer no interrogatório, nas alegações finais, etc, etc. A maior parte da alegação final foi ele simplesmente grudado nos ovos do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Aí vocês me perguntam, por quê, Paulo? Ora, eu respondo. Porque esses advogados não são advogados de direito, eles são advogados de carreira. Advogados que vão precisar, durante a sua vida inteira, gozar de uma boa relação com o Supremo Tribunal Federal. E que não podem se indispor com a corte. Então, quando você traz para a defesa um advogado, um deles, no caso do presidente Bolsonaro, já tinha dito abertamente antes que acreditava que existia golpe. E aí volta o presidente Bolsonaro e fica numa posição difícil. Esses advogados não vão dar entrevista, vão se recusar a dar o máximo possível de entrevista, não vão criticar a corte, não vão chamar o Alexandre de Moraes pelo que ele está fazendo, por
medo deles mesmo. O Paulo Bueno sofreu, inclusive, foi chamado para depor na Polícia Federal. Esse que eu disse que era mais disposto à briga. Medo, então, da coerção física, porque o Alexandre de Moraes foi atrás do advogado, foi atrás do doutor Eduardo Kuntz, inclusive, advogado também de um dos réus, que revelou os diálogos do Mauro Cid. Olha, o único que teve coragem, que eu tenho que fazer aqui a minha... Teve alguns até que foram bem, mas não são tão famosos. O advogado-general Heleno foi lá, falou as coisas que tinha que ter falado, mas podia ter falado mais, mas falou as coisas que tinha que ter falado, mas de um modo geral, o melhor de todos acho que foi o doutor Chiquinho. Não estou entrando aqui no caráter técnico da defesa, eu não tenho condições de fazer essa avaliação, tecnicamente, etc. Eu estou dizendo assim, no tribunal da opinião pública, expondo logicamente para a população o que está acontecendo, porque assim, no tribunal a gente sabe que é uma farsa. Então não faz sentido você preparar uma defesa técnica, achando, claro que é importante ter até para cavar as nulidades futuras. Lula fez isso brilhantemente com o Zanin. Mas essa parte é a parte onde você sabe que você vai perder. Onde você vai ganhar? No tribunal da opinião pública. E aí, se hoje nós tivéssemos advogados que tivessem logrado êxito no tribunal da opinião pública e hoje todos tivessem consenso de que o presidente Bolsonaro está sofrendo um julgamento que é uma farsa, o que não é o que as pesquisas de opinião têm mostrado, pelo contrário, mas se houvesse consenso social, ora, hoje o clamor pela anistia seria muito mais fácil. Então a solução política seria muito mais fácil. E a origem desse problema está, primeiro, na questão reputacional dos advogados e, segundo, no medo deles admitirem o item 1 das 3 premissas lógicas que eu estabeleci, que foram comprovadas ao longo do julgamento, para quem estiver prestando atenção, que é o fato de que o presidente Bolsonaro tinha certeza absoluta de que tinha sofrido um golpe de Estado e procurou uma forma de reverter, não conseguindo ter como reverter, foi embora do país. E talvez seja mais fácil para mim falar, porque eu estou no exterior, vivem dizendo isso, embora eu acho que eu tenha sofrido mais consequências de falar do que a maioria das pessoas no Brasil, inclusive.